Oiê, tudo bem com vocês? Então, hoje o papo é sobre ISTs. Bora lá? Bom, antes de começarmos, eu gostaria de apresentar o nosso grupo. Andressa Garcia da Paixão, Aressa Vieira Ribeiro, Daniele Pereira dos Santos, Gustavo Tavares de Melo Maruco, Marcela Borges Watanabe e Mariane Aguiar e Silva. Então, que raios são ISTs? ISTs são infecções sexualmente transmissíveis, causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, que pode ser oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de um IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. De maneira menos comum, as ISTs podem também ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS. Hoje iremos abordar sobre herpes genital, sífilis, papilomavírus humanos, gonorreia e HIV. Bora lá? Bom, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, dividida em primária, secundária e terciária. Ela é causada pelo patógeno Treponema pálido. Na sífilis primária, o que ocorre? O surgimento de uma lesão única, inicialmente ulcerativa. Ela acomete a região em que houve contato com o patógeno, ou seja, boca, ânus, vagina, pênis, ou pênis, né? Pode acometer qualquer um destes locais. Ela tende a aparecer de 3 a 6 semanas após o contato inicial com o treponema e também tende a desaparecer no mesmo período, de 3 a 6 semanas após o contato inicial. Com o não tratamento, a pessoa manifesta a sífilis secundária, que surge com lesões cutâneas por todo o corpo, principalmente na palma das mãos e dos pés. Já a sífilis terciária, ela pode aparecer de 3 a 15 anos após o contato inicial com o patógeno Treponema pálido, e ela tende a acometer os órgãos internos, ou seja, fígado principalmente, rins e até mesmo a pessoa pode vir a manifestar um quadro de neurosífilis. Com isso, pode agravar e ter várias complicações. O seu diagnóstico é feito pelo teste treponêmico e o teste não treponêmico. Inicialmente, a pessoa faz o teste rápido e, caso esse se positivar, faz o teste não treponêmico, conhecido como VDRL. O seu tratamento é feito com a penicilina benzatina e, de acordo com a sua fase, primária, secundária ou terciária, é derivado uma dose da penicilina benzatina. Oiê, eu sou a Mariane e eu vou dar continuidade falando sobre herpes genital. Herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível muito recorrente. Ela é causada pelo vírus HSV, do herpes simples, que provoca lesões na pele e na mucosa dos órgãos genitais masculinos e femininos. Existem dois tipos de HSV, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 se manifesta principalmente na região da boca, nariz e olhos. Já o tipo 2, ele acomete principalmente a região genital, ânus e nádegas. A transmissão da herpes genital acontece principalmente por contato sexual desprotegido, mas também pode acontecer de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Muitas vezes, as pessoas nem sabem que foram infectadas, porque pode ser que não tenham sintomas, mas se tiver, os sintomas normalmente são ardor, formigamento, dor ao urinar, prurido, que é coceira, surgimento de manchas vermelhas, bolhas esbranquiçadas e úlceras, que depois formam umas casquinhas quando cicatrizam. Além desses sintomas locais, as pessoas também podem ter febre, falta de apetite
e mal-estar geral. Por fim, eu gostaria também de acrescentar que a herpes não tem cura, apesar de ter o tratamento com medicamento antiviral, né? Então, mesmo depois de tratar, tem risco ainda da doença se recidivar. Olá, meu nome é Andressa. Eu vou falar um pouquinho sobre a gonorreia, que é uma IST. Vou falar sobre as formas de transmissão dela, sintomatologia, complicações, diagnóstico e tratamento da mesma. Então, como eu disse, a gonorreia é uma infecção sexualmente transmitível. Ela é provocada pela bactéria Neisseria gonorrhea, que ela também pode ser conhecida como gonococo. A gonorreia ela vai ser transmitida via sexual ou transmissão vertical. Então, os indivíduos que têm relação sexual com vários parceiros sem o preservativo, eles vão ter maiores chances de serem contaminados. Ela é uma ST mais comum em todo o mundo. Ela tem cerca de 200 milhões de novos casos anualmente, sendo a sua incidência entre os jovens de 15 a 24 anos. Isso justamente porque há uma maior ocorrência de relação sexual sem preservativos. A gonorreia ela vai ser a principal causa de uretrite, que é uma inflamação da uretra. Então, ela vai ter uma sintomatologia bem clássica. E ela pode também infectar outros locais, como a boca, garganta, olho ou ânus, só que vai ocorrer com a menos frequência. Lembrando que é muito importante a gente estar atento em casos de gonorreia em crianças, porque pode ser indicativo de abuso sexual. Mas, então a gente tem que estar olhando, tem que estar observando aquela paciente. Em relação às formas de transmissão, vimos que pode ser tanto sexual, como de mãe para filho, que é o caso da transmissão vertical. Lembrando que também o compartilhamento de objetos sexuais pode ser uma via de transmissão. E indivíduos infectados que não apresentam sintomatologia pode transmitir. Lembrando que a gonorreia ela tem um período de incubação de 2 a 8 dias. Então, vai demorar de 2 a 8 dias para desenvolver sintomas. E se você não tiver desenvolvido, mas está infectado, você pode transmitir a gonorreia. Por isso que é muito importante fazer o uso de preservativos. Estima-se que, se você tiver uma relação sexual com a pessoa infectada, a sua chance de contrair a doença é de 50% a 70%. E se você tiver mais que uma relação sexual, você pode ter um risco de contaminação de 90%. Então, é muito importante ressaltar o uso da camisinha durante as relações sexuais. A principal manifestação clínica da gonorreia vai ser a uretrite. Então, a sintomatologia dela vai ser bem clássica, apresentando corrimento purulento na uretra, tanto de aspecto leitoso ou amarelado, uma disúria, urgência para urinar e também inflamação na ponta do pênis, no orifício da uretra, em relação aos homens. É importante lembrar que ela vai passar despercebida no sexo feminino. Em 50% dos casos, as mulheres vão ser sintomáticas, então elas não vão ter ciência que estão infectadas. Então, muitas vezes, as complicações elas vão ser mais comuns no sexo feminino, porque elas não vão ter o diagnóstico, não vão sentir nada, então não vão procurar atendimento médico, não vão ser diagnosticadas. E já no caso dos homens, 90% deles vão apresentar sintomas, então vai ser um diagnóstico mais rápido e mais eficiente. Nos homens, a uretrite ela vai se manifestar como uma secreção espontânea no pus pela uretra, com aspecto leitoso tão forte que ele vai ser capaz de manchar as roupas íntimas. Eles vão sentir uma disúria também, mas pode passar despercebível em alguns indivíduos. E uma complicação muito frequente nos homens é a infecção do epidídimo, que ele vai provocar uma dor e um edema unilateral na bolsa escrotal. E é importante lembrar que relação homossexuais, elas podem estar transmitindo para outras áreas, podendo causar faringite, no caso da garganta, ou uma prostatite, no caso do canal anal. Já nas mulheres, como eu disse anteriormente, 50% não vão sentir nada, mas 50% podem estar infectadas e apresentar sintomatologia. Geralmente, a bactéria nas mulheres vão atacar o colo do útero, apresentando coceira, dispareunia e corrimento vaginal purulento. Se houver uma grande inflamação do útero, também pode causar até sangramento de escape pela vagina. Homens,
como eu disse anteriormente, eles não costumam ter infecção urinária, né? Um quadro de disúria, que é ardência urinar. Mas as mulheres, como é muito frequente nela, às vezes a gente pode confundir o diagnóstico. Às vezes a mulher vai ser diagnosticada com uma cistite, se ela tiver uma gonorreia com sintomatologia inicial, que apresenta mais a disúria, ele pode ser confundido com uma cistite e pode ocorrer uma complicação. Se não tiver o tratamento adequado da gonorreia, ela pode levar a um grande número de complicações. No homem, a mais comum vai ser a infecção dos testículos e da próstata, e da mulher vai ser a doença inflamatória pélvica, que ela é muito grave e vai estar afetando o útero, ovários e trompas. Em ambos os sexos, posso ocorrer estreitamento da uretra e infertilidade. Então, outras complicações também do gonococo são artrites infecciosas, lesões de pele, acometimento de fígado, como hepatite, endocardite, meningite e até osteomielite. É importante ressaltar que na grávida, se eu tenho uma gonorreia não tratada, ele pode desencadear um parto prematuro e também infecção do recém-nascido, podendo desencadear grandes lesões graves oculares. O diagnóstico ele vai ser feito através da análise microscópica do corrimento purulento após a coleta. Na mulher, a gente vai coletar no colo do útero e no homem na uretra. Se o diagnóstico não for possível através desse método, aí já vai passar para o teste de amplificação do ácido nucleico, que já vai estar pesquisando diretamente qual é o DNA da bactéria e fazendo o diagnóstico correto. Bom, o tratamento de gonorreia em si é bem simples, tanto para homem e para mulheres. Vai usar um antibiótico dose única, pode ser tanto a ceftriaxona intramuscular em dose de 250 mg, com taxa de cura de 99%, ou azitromicina 1 grama em dose única, como uma segunda opção. Só que porque a taxa de sucesso desse medicamento é mais baixa e tem efeitos colaterais mais comuns. E também tem que indicar para o paciente que o parceiro ele deve ser investigado e tratado, e tem que manter uma abstinência sexual até que todos os sintomas desapareçam dele. E nos casos assintomáticos, ele deve evitar uma relação sexual por no mínimo uma semana. Só que lembrando, uma observação, que a gonorreia e a clamídia elas são infecções muito parecidas, então vão cursar com um quadro clínico muito parecido, que é a da uretrite. É praticamente igual, só que os sintomas da gonorreia eles são mais intensos. Então, o que acontece? Eu posso fazer o diagnóstico diferencial, né, fazer o exame, ou posso estar tratando de ambas, porque um paciente ele pode estar infectado só com a clamídia, só com a gonorreia, ou com ambas, também pode ocorrer isso. Então, geralmente, o médico ele vai tratar das duas infecções, quando ele já vê esse quadro clínico de uretrite, que pode ser tanto gonorreia ou clamídia. Então, geralmente, ele vai administrar uma ceftriaxona mais uma azitromicina em dose única, porque já trata duas infecções. E o alto de índice desse tratamento ele é muito rápido e com alto índice de cura. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida, o HIV, ou também conhecido como AIDS. Ele foi descoberto em 1981 e ele matou mais de 35 milhões de pessoas. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, apenas em 2017, 940 mil pessoas morreram de causas relacionadas ao HIV. E 1,8 milhões foram infectados pelo vírus, o que vai equivaler a 5 mil novos casos todos os dias. Qual é o maior problema do HIV? Como ele vai destruir o sistema imune do paciente, esse paciente vai ficar mais propício a adquirir doenças. Eu esqueci o nome, como que elas são chamadas, são doenças oportunistas. E o que essas doenças oportunistas elas vão fazer? Elas vão tomar conta, elas vão proliferar naquele corpo. O caso disso é a tuberculose, a pneumonia. A principal causa do HIV se dá pelo vírus da imunodeficiência humana. Ele é mais comumente transmitido durante a relação sexual sem o uso de preservativo e pela troca de fluidos corporais. O contágio também pode ocorrer durante a gravidez, no parto, em transfusões sanguíneas, transplante de órgãos, pela amamentação e por compartilhamentos de agulhas contaminadas.
Nós sabemos que os principais sintomas, eles aparecem nas primeiras 2 a 6 semanas depois de ser infectado. Algumas pessoas, elas podem apresentar sintomas similares aos de uma gripe, como uma febre, mal-estar prolongado, gânglios inchados pelo corpo, manchas vermelhas na pele, dor de garganta, dor nas articulações. E algumas pessoas não vão apresentar nenhum sintoma por muitos anos, enquanto o vírus ele estiver incubado, vagarosamente se replicando pelo seu corpo. Uma vez que os sintomas desaparecerem, a pessoa que vive com HIV pode não sentir mais nada por muito tempo. O período conhecido como essa janela imunológica, ela varia de 2 a 15 anos. E a pessoa que vive com HIV, ela é diagnosticada, como eu já tinha dito, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, quando o seu sistema imunológico está fraco a ponto de não poder mais combater infecções oportunistas e doenças como pneumonia, a meningite, câncer. E como eu havia falado, o que marca realmente o diagnóstico de HIV são pacientes, porque a tuberculose já foi praticamente erradicada por causa da vacinação do beta-HCG. E o que acontece? Pacientes hoje que apresentem tuberculose provavelmente pode ser uma causa secundária à tuberculose. E, na verdade, a causa primária pode ser o HIV. Oi, eu sou a Aressa e agora nós vamos falar da infecção mais comum das ISTs. Isso mundialmente falando, hein? Isso porque o vírus ele pode ser transmitido mesmo com o uso de preservativo, que embora aí confira alguma proteção, mas pode haver lesões em regiões não cobertas pela camisinha, né? E também é uma doença que pode ser transmitida da mãe infectada para o filho. E aí, já sabe de qual IST que eu estou falando? É do HPV, que é uma doença causada por uma família de vírus. Família? Sim. Isso porque compreende cerca de 300 tipos diferentes de vírus. A manifestação dele em cada pessoa vai depender do tipo do vírus e de como está a sua resposta imunológica. Pode variar aí desde verrugas pequenas e pouco numerosas a verrugas numerosas, grandes e amontoadas, com aspecto de couve-flor. Essas infecções muito acentuadas, principalmente em pacientes imunodeprimidos, como os pacientes que têm AIDS, ou os que estão passando por quimioterapia, né? E ele pode causar também câncer. Sim, ele é o principal vilão aí que pode causar câncer de colo de útero nas mulheres, mas pode causar também câncer de língua, de reto, pênis. Então, a dica que eu deixo aí para vocês é escolha bem os seus parceiros, né? Use camisinha e vale a pena aí também você ir até a sua unidade de saúde com o seu cartão de vacina e conferir com o seu médico ou com a enfermeira da unidade se você já tomou vacina, porque ela passou a ser distribuída gratuitamente pelo SUS somente a partir de 2014. Então, confere lá e se você ainda não tomou, vale a pena tomar.